Prezadíssimos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É meu prazer, mais uma vez, te convidar para nos acompanhar na meditação que faremos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez falaremos sobre a lição número 8, que será o assunto estudado nesta semana, mais propriamente no dia 25 de maio de 2025, e o tema é uma lição de humildade. Estamos para recordarmos, estudando sobre o Evangelho de João, são 13 lições nesse trimestre, baseado no Evangelho de João. O tema geral é "E o Verbo se fez carne", aquela expressão que encontramos em João 1:14. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor é um subtema que nós procuraremos durante todo o trimestre enfatizar. Já tratamos do Verbo que se fez carne, do novo nascimento, da adoração verdadeira, do Jesus como pão da vida, a mensagem de Cristo sobre a liberdade, no capítulo 8. Falamos do bom pastor e as suas ovelhas, da ressurreição e a vida na aula passada, e hoje chegamos para estudar a lição sobre humildade. E o tema humildade está naturalmente em todos os livros poéticos, como os Salmos, os Provérbios especialmente, a importância desta virtude, uma das virtudes, diria, cardeais e mais importantes do cristianismo, que é a humildade, porque afinal de contas o próprio Jesus veio ao mundo para nos dar esse exemplo de humildade. Este será o foco então da nossa lição de hoje. Basear-nos-emos, meus amados, em João capítulo 13, o texto indicado por nossa revista, pelo roteiro da revista, está em João 13, 1-10. Evidentemente que mais ampliadamente você poderá ler e entender melhor lendo todo o capítulo 13. O conteúdo todo do capítulo 13 está atrelado a este tema geral da humildade, que é ilustrada por Jesus na prática do lava-pés, encontrado logo no início do capítulo. O texto áureo extraído de João 13:15 diz: "Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também." Então, na verdade, o tema, como humildade, se desdobra no fato de que todo cristão verdadeiro deverá imitar o seu Senhor. E, portanto, Jesus mesmo é quem está dizendo aqui para o grupo dos 12 discípulos, a quem ele chamou de apóstolos, em reunião íntima com eles, dizendo: "Eu vos dei o exemplo." E que exemplo? O exemplo de ser humilde, o exemplo do serviço, da iniciativa em servir os outros, de fazer o que deve ser feito, porque a atividade de lavar os pés, como a gente verá no estudo desta lição, era destinada aos criados da casa, aos servos da casa. E nenhum deles havia tomado a iniciativa de fazê-lo. Então Jesus, alguém vai ter que fazer. Inclusive o texto sagrado nos diz que foi durante a ceia, ou durante o jantar, que Jesus se levanta, como que deixando, diríamos hoje em termos atuais, o prato de lado, levantou-se, tomou uma toalha, cingiu-se ou amarrou. Primeiro tirou a vestimenta de cima, que era uma vestimenta larga, talar, ficando só com a parte de baixo da vestimenta, né, que era comum naquele tempo, e cingiu-se com a toalha para fazer esse trabalho. E também, naturalmente, pegou uma bacia com água. Mas vamos lá para o texto. Antes disso, a verdade prática. É sempre importante lembrarmos que nossa lição traz como uma espécie de resumo de todo o conteúdo da lição aquilo que chamamos de verdade prática, verdade para ser colocada em prática. E diz assim: "A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão." Muito bem. Ou seja, deduz-se, portanto, aqui, ou aprende-se que, à medida que amadurecemos na vida cristã, tornar-nos-emos mais servos. Esta é a teoria. Eu sei que na prática, às vezes, ficamos a dever, ficamos aquém de alcançar este ideal. Porém, este realmente
seria o objetivo daqueles que são servos de Cristo. Quanto mais conhecem o Mestre, quanto mais se edificam na fé e, portanto, conhecem melhor o conteúdo do Evangelho de Cristo, sua vontade, o que ele deseja e também o seu exemplo, tornar-nos-íamos, glória a Deus, mais servidores, mais dedicados, mais serviçais do que aqueles que gostariam de serem servidos. Como o próprio Senhor Jesus vai nos dizer nos evangelhos e registrado por mais de um dos evangelistas, quando Jesus diz: eu vim ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos, ou de todos aqueles que desejem. Tá certo? Como dissemos, João 13, 1 a 10 é o nosso texto que nos serve de base para o comentário. Então, eu vou ler na revista atualizada de Almeida, que traz o seguinte teor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta frase final realmente é muito impactante, porque Jesus está, como eu já disse, meus amados, com os 12. Ele está em uma reunião íntima. Ele não está falando para a multidão lá fora, na rua, na praça, na praia. Não, ele está no cenáculo. Esta parte do Evangelho de João, que vai do capítulo 13 ao 17, inclusive é chamado de o Sermão do Cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo era um local especificamente designado para jantares, banquetes das casas mais abastadas, normalmente no piso superior da casa, chamaríamos hoje de um terraço, onde os anfitriões recebiam os convidados para um banquete, para uma reunião formal, é isso, né? Então, foi nesse local que prepararam esse jantar, ou esta ceia. O texto diz ceia realmente, mas não era efetivamente a Santa Ceia que nós conhecemos, não era também a ceia da Páscoa, porque a Páscoa vai acontecer no dia seguinte, provavelmente estão aqui na quinta-feira, ou eles anteciparam o jantar, ou então a ceia da Páscoa, porque Jesus vai ser crucificado na manhã, na tarde, melhor dizendo, do dia seguinte, que é sexta-feira, dia realmente da Páscoa. Mas, contudo, aqui está escrito que estava um pouco antes da festa da Páscoa. Claramente, então, meus amados, o texto diz que foi antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, da cerimônia da Páscoa ou do jantar, efetivamente, da Páscoa judaica. Certo, meus amados? Jesus tinha consciência de quem era. A lição vai abordar este assunto também, de quem era, o que estava fazendo no mundo, o que ele veio realizar, e que também a sua obra estava chegando, que estava na hora de partir, de ir, de sair deste mundo e voltar para o Pai, ou seja, para a divindade até plena que Jesus havia deixado como que de lado, que é uma expressão que a gente costuma usar, tá bom? Bom, mas a frase final desse versículo diz que ele amou a todos, certo? Amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E neste grupo de 12, não esqueça que está ali o Judas Iscariotes, que será, inclusive neste capítulo, identificado como traidor. Mas o Senhor Jesus o amou até o fim. Então não importa a atitude do pecador em relação a Deus, Deus continua amando. Deus é imutável, ele não muda. E não são os pecados da humanidade que irá mudar essa realidade. Porque Deus não pode ser de outra forma. Ele ama, porque Deus é amor. O próprio João vai dizer isto na sua epístola, meus amados. Uma das características essenciais da parte de Deus é que ele é amor. Aleluia. Ele não pode ser de outra forma. Nós, humanos, limitados e criados com capacidade de decisão, de decidir, é que precisamos aceitar este amor e viver para Ele. Glória a Deus. O mesmo João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a iniciativa do amor e da salvação e do serviço, de fazer algo pela humanidade, foi de Deus e não da humanidade.
Tá certo, meus irmãos? Isso fica provado em toda a Bíblia, toda a revelação sagrada, desde o Éden, quando Adão pecou, quem chamou por Adão foi Deus. Não Deus, não é que não o contrário, né? Não Adão estava clamando por Deus, mas Deus chamou por Adão. Deus veio visitá-lo e achou-o em pecado. Não que Deus não soubesse, mas ele queria uma confissão então do Adão e chamou por ele, né? Só para lembrar e ilustrar. Então, realmente, aleluia, tendo amado os seus, ele os amou até o fim da sua carreira na terra, o fim da sua existência, o fim da sua obra terrena. Ele os amou e nada mudou. E repito, ele lavou os pés do próprio Judas na sequência. Bom, durante a ceia, não esqueça que o versículo 1 diz que antes da festa da Páscoa, antes propriamente. Então, realmente, deve ter sido na quinta-feira, conforme boa parte dos estudiosos nos ensinam. Então, durante a ceia, ou seja, durante o jantar, ceia é isso, né? Jantar. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, 3, sabendo que que o Pai, tudo confiara às suas mãos, sabendo quem? Jesus sabendo, né? Que tudo confiara às suas mãos e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. O texto é bem claro aqui, tirou a parte de cima, o casaco, seria algo assim, uma túnica que usavam, e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, amarrou literalmente uma toalha na cintura, tirou a roupa de cima para facilitar os movimentos, liberar os braços e as pernas para os movimentos que ele vai fazer, afinal irá agachar-se ou abaixar-se até os pés dos discípulos para lavar-lhes os seus pés. Bom, muito bem, então tirou a veste de cima, envolveu-se com a toalha, glória a Deus, levantou lá da mesa, pegou a toalha e a bacia. Versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido, amarrado à cintura. Aproximou-se, pois, lava o pé de um, lava o pé de outro, lava o pé de mais um e mais outro. Chegou a vez do Pedro. O que você acha que vai acontecer? Adivinha. Bom, aproximando-se de Pedro, de Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu me has de lavar os pés? Ou tu lavas os pés a mim? Como diz a outra versão. Aleluia. Respondeu Jesus, o que eu faço? Não o sabes agora. Esse sabes aqui quer dizer, não entendes completamente agora, nesse tempo, neste momento. Compreendê-lo depois. Posteriormente, Pedro, você vai entender. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro, de novo, na sua impulsividade característica, que com ele era tudo ou nada, era 8 ou 80, diz o seguinte, então Pedro lhe pediu, Senhor, então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. O versículo 10 está escrito, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí o versículo 11 diz, pois ele sabia quem era o traidor, por isso disse que nem todos estáis limpos. Aqui é uma aplicação que eles também não entenderam exatamente no desenrolar deste evento, desta ceia, ficará identificado o traidor, pelo menos para João, que estava mais próximo de Jesus, reclinou-se ao peito de Jesus e perguntou quem era o traidor. E Jesus disse, é aquele a quem eu der o pão, o bocado, deduz-se o pão molhado no molho, molhado ou no vinagre ou vinho, alguma coisa assim, tá? Então, molhado. E Jesus, pegando o pão, molhou lá no molho
no líquido que ali estava e deu a Judas, ficou identificado pelo menos para João, não para os demais, que era Judas o traidor. Mas aqui está, versículo 10 então, aquele que está lavado, que já tomou banho, não necessita de lavar senão os pés. Isso aqui era uma realidade constatada no dia a dia. Não havia, como você deve imaginar, no primeiro século, em todas as casas, banheiros, chuveiros, como a realidade nos contempla. Então as pessoas tomavam banho, por exemplo, nos balneários públicos, em locais, e vinham a pé, ou seja, andando na poeira. E no caso aqui dos discípulos, estavam um dia inteiro andando de um lado para o outro, consequentemente, porque usavam sandálias, os seus pés estavam, além de cansados, suados e empoeirados, e precisavam lavar, que era, na verdade, uma cerimônia de cortesia, era algo prático, cultural daquele tempo. Não faz naturalmente nenhum sentido hoje em dia a prática do lava-pés para isto, a não ser como símbolo de humildade, que é outra realidade. A lição, aliás, que Jesus quer ensinar em todo esse episódio é exatamente ser humilde, tomar a iniciativa, ser servidor dos demais. Certo, meus amados? Então este é o texto que nos fala deste episódio, conhecido de quem lê e até de quem não lê a Bíblia, porque certamente já ouviu falar de lava-pés, ou de lavar os pés de Jesus, ter lavado os pés dos discípulos, e algumas igrejas o fazem como cerimonial, pelo menos uma vez ao ano, algumas fazem durante o ministrar da ceia. Agora, porém, não há um mandamento específico para que a igreja de hoje observe essa prática, porque não é uma coisa culturalmente aceita em nosso meio do Ocidente, enfim, a cultura de hoje não propõe. Mas naquele tempo, além de ser cultural, era uma necessidade por conta do que já falamos. Tá certo, amados? Então, quando Jesus disse no versículo 15, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também, era o exemplo da humildade, do serviço ao próximo, de tomar a iniciativa. Foi o que ele fez, já que ninguém tomou a iniciativa de fazer. Eram 12 os apóstolos e nenhum, cada um acomodou-se no seu lugar ao lado da mesa posta e então esperava um momento de se alimentar. E ninguém tomou a iniciativa, repito, de lavar os pés. Bom, então nessa lição nós iremos analisar a narrativa do capítulo 13 de João. Este episódio bíblico retrata Jesus, retratado por Jesus, registrado por João. Na verdade, esse episódio realizado por Jesus e retratado por João fala dessa prática do lava-pés. Mostra, Jesus fazendo isto. E é um exemplo de humildade. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre humildade. Isso será repetido durante todo o comentário da nossa lição. A partir do exemplo de Jesus como convidados a servir, somos todos, aliás, convidados a servir ao próximo com humildade, em atitude de humildade, não apenas atos externos, mas um coração humilde para servir verdadeiramente. Porque se o coração não estiver naquilo, faremos somente para aparecer ou uma teatralidade. É preciso que o coração esteja convertido a isto, ou seja, as ações externas expressem exatamente o que vai no coração, porque senão não tem valor nenhum, seria falsa humildade. A lição, meus amados, nosso estudo está dividido em 3 tópicos, como de costume. Primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Depois, humildade implica autoconhecimento, necessita que haja autoconhecimento. E 3, humildade versus ostentação. O que é ostentação? Exibição de luxo. Querer aparecer, se mostrar, isto é ostentação. E tem muita gente que você e eu sabemos que existe no mundo e na igreja, que gosta de aparecer.
Em tempos virtuais como os nossos, então, é uma grandeza o que se vê por aí de gente se mostrando, aparecendo, certo, amados? Isso na igreja, no ministério, nas consagrações, nas indicações e tudo mais. Quando vai orar, quando vai jejuar, quando vai para o monte, etc. O pessoal gosta de aparecer e de se mostrar. Por exemplo, Jesus, quando mandou orar, disse: entra no teu quarto, fecha a porta, você e Deus. Mas a dinâmica de hoje é bem diferente. Então as pessoas gostam de ostentar o nome da igreja, título da igreja, tamanho da igreja, por aí vai, né? Ministério, e aí vai, por diante. Bom, mas vamos lá, estudar a lição. O lava-pés é o subtópico 1 que nós temos aqui, nesta parte primeira da lição. Bom, a passagem do segundo Evangelho de João, Jesus lavou os pés dos discípulos e utilizou isto como exemplo de humildade. O capítulo menciona que esse episódio ocorreu antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia, se é que podemos chamar de ceia pascal ou pascual. Pascal é melhor, né? Antes, porém, do dia específico da Páscoa, porque exatamente como já dissemos, no dia seguinte, sexta-feira, ele será morto na cruz do Calvário, enquanto o Israel estará matando ou sacrificando seu cordeiro pascal pela nação e cada um dos israelitas também celebrando a Páscoa propriamente dito, que para os judeus é símbolo de libertação nacional, quando eles foram tirados pela forte mão de Deus lá da escravidão do Egito. Nesta ceia, que o texto diz ceia realmente, tá? Nenhum dos discípulos tomaram a iniciativa de lavar os pés, né? Como a gente vê. Nesta ceia, então, o Senhor instituiu o que viria a ser a Santa Ceia. O curioso é que o João não menciona a ceia. São os outros evangelistas, o Marcos, todos os outros três mencionam a instituição da ceia, especialmente Mateus e Lucas. Sabe, amados, mas o João não fala. E por que não falou? Alguns deduzem porque certamente ao tempo em que Paulo escreveu o seu evangelho, que foi depois do ano 85, conforme já vimos, os outros evangelhos já circulavam, então já era comum esse conhecimento de como foi e quando foi que Jesus instituiu a ceia. Dos outros evangelhos a gente sabe que então Jesus, tendo tomado o cálice, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, disse que o pão seria o seu corpo partido por muitos para salvação, ou pelo mundo. Ele disse que daria o seu corpo que seria dado pela salvação da humanidade. Mas sim, nós podemos entender que João omitiu essa relação, ou melhor, essa menção da instituição da ceia, porque já era um assunto bem conhecido, certo? Então foi instituída, podemos deduzir, a ceia do Senhor após esse banquete, após esta ceia aqui. Então atenção, a palavra ceia significa um jantar, um banquete. Eles participaram do jantar e depois, simbolicamente, Jesus instituiu a ceia. É o que a lição nos orienta a acreditarmos. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal, porque, como já dissemos, ele estava fazendo um dia antes. Ao lavar os pés também, ele rompeu tradição, costumes, cultura, porque o texto diz que foi durante a ceia, enquanto... Aleluia. Bom, levantou-se, diz o texto, do meio da ceia, enquanto estavam ainda comendo, tá? Tirou as vestes. Versículo 4, levantou-se da ceia, diz o texto, no meio da ceia. Já que ninguém tomou a iniciativa de lavar os pés dos convidados, ele, que é considerado aqui o anfitrião, aquele que recebe os convidados numa casa, certo? Então, ele tomou a iniciativa, aquele que
paga as despesas, né? Então o anfitrião é esse, paga as despesas de um banquete, recebe os convidados e etc. Ele toma a iniciativa, no versículo 4, de realizar o ato de lava-pés, coisa que os demais, ninguém tomou a iniciativa. Ao lavar os pés de seus discípulos, ele ilustra a humildade máxima, a mensagem de humildade. Certo, amado? Então esse é o ponto 1 do tópico 1. 2, o desenvolvimento da história. Capítulo 13, o mestre tomou uma bacia, como já vimos, uma toalha, levantou as pontas da parte da veste, amarrou para que ficasse mais livre e poder ter os movimentos adequados de braços e pernas para poder lavar. Teria que se abaixar, naturalmente, até o nível dos pés dos apóstolos, dos seus discípulos. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, como dissemos, tá? Este costume nos tempos bíblicos fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do anfitrião, do dono da casa ou daquele que convidou para o banquete. Ao chegar à residência designada para esse evento, Jesus verificou que não havia ali nenhum criado ou servo disponível para lavar os pés dos convidados e que nenhum dos apóstolos, dos seus discípulos, tomou a iniciativa, se dignou de fazer essa tarefa humilde. Foi então. Ele até esperou um pouco. Tá? Eu destaquei ali do versículo 4 que, em meio à ceia, levantou-se da ceia, diz o texto. Ou seja, já estavam ceando. Ninguém vai fazer, então vou ter que fazer. Ele o fez. Bom, ainda nesta parte primeira da lição, a gente fala sobre a mudança de paradigma. O que é um paradigma? Modelos estabelecidos culturalmente, socialmente, mentalmente. Como anfitrião, que era Jesus naquele momento, após o encerramento desta reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, Nosso Senhor começou a ensinar, ou melhor, a ensinar a humildade lavando os pés. Na verdade, não foi após a ceia, foi durante, como diz o versículo que nós lemos agora, versículo 4. Amém, né? Então, e com isso ele estava ensinando que o caminho de quem faz parte do reino de Deus e quem quer andar no reino, no caminho do reino, é preciso que haja humildade, precisa trilhar o caminho da humildade, conforme versículos 2 e 4. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza, se alguém realmente quer ser grande. E por que isso? Se você ler alguns versículos, por exemplo, Lucas 22, 24, também Lucas 9, 46, você entenderá que o assunto da grandeza, de quem era o maior entre os discípulos de Jesus, era comum essa discussão. Certo? E que enquanto andavam por aquelas estradas empoeiradas e a cidade, era tema bem frequente entre eles. Quem de nós é o maior? Quando Jesus assumir o poder, quando ele for rei mesmo, realmente, quem de nós vai ocupar as primeiras posições, primeiro escalão de governo? Quem é o maior? Essa era a grande questão que pairava na mente daqueles homens que deixaram tudo para servir a Jesus, é verdade. Então Jesus está quebrando o encanto e dizendo para eles que essa grandeza, em outros textos ele diz, quem quer ser o primeiro, seja o último, vai servir. Então ele será grande diante de Deus, porque a grandeza diante dos homens não tem valor. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará aquilo que Deus quer que seja alcançados, meus amados, se os valores do cristianismo, valores do evangelho, valores deixados por Deus através de Cristo Jesus forem seguidos, forem praticados, ainda melhor dizendo, pelos seus, especialmente a virtude da humildade e do amor. Mais adiante ele vai dizer sobre a lição do amor. Novo mandamento vos dou, nessa mesma reunião, que vos ameis uns aos outros.
Entre esses valores destaca-se a humildade genuína, porque existe a falsa humildade, interiorizada no coração. Não são apenas atos externos, mas a interiorização desta virtude. Amém, aleluia. Que irá depois, naturalmente, se exteriorizar. É bom lembrar de Mateus capítulo 11 e 28, 11, 28 e 29, onde Jesus convida as pessoas cansadas, sobrecarregados, para aliviar-lhes o fardo. E no 29 ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui você encontra exatamente essa prática, esta ilustração vívida do que é ser humilde. Porque Jesus não apenas ensinava verbalmente lições, ele as praticava também para ensinar os seus discípulos. Eis aqui uma lição prática, uma ilustração, uma dinâmica, diriam os professores modernos da classe. Aleluia. Ensinando como ser humilde, como demonstrar, melhor dizendo, essa humildade, lavando os pés aos discípulos, que foi o caso ali. Que era um trabalho que já mencionamos, realizada pelos servos da casa, ou pelos criados, ou por aqueles servos mais humildes. Certo, amados? Então, este é o tópico 1 da lição, falando sobre a história real sobre a humanidade. Melhor, da humildade. Às vezes falta o índice de humanidade mesmo, né? Para que haja humildade. A virtude. O que é a humildade? Virtude que me faz reconhecer as minhas limitações. Me faz saber que eu não sei tudo, que eu não posso tudo e que sou dependente, primeiro de Deus e também dos meus semelhantes e que fui chamado para servir. Glória a Deus. Assim como o mestre que disse que veio não para ser servido, mas para servir. Glória a Deus. Bom, o lava-pés aos discípulos. Há uma nota teológica explicativa lá na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal que esclarece com mais amplitude esta realidade. Algumas das coisas que é dito ali é o seguinte, este ato dramático, e quando fala aqui de dramático tem a ver com encenação, né? Do lava-pés, Jesus encenou, ele praticou, fez uma dinâmica, né? Praticou aquilo, o lava-pés. Geralmente realizado por servos, ocorreu na última noite da vida de Jesus na terra. Na terra. Foi a última refeição em conjunto com os seus, certo? Que deduzimos pelo relato dos outros evangelhos, ele também instituiu a ceia na sequência como símbolo, como sinal, como símbolo da sua morte. Jesus fez isso para demonstrar aos seus discípulos o quanto ele os amava, amou-os até o fim. 2, para prenunciar isto, prever, né? Prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário na cruz. Em 10:18 de João, por exemplo, desse mesmo evangelho, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então é voluntário o que ele fez, foi voluntário. E também para transmitir a verdade de que aqueles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. Não esperar para serem servidos, mas tomar a iniciativa. O desejo de ser grande atormentava continuamente os discípulos, conforme Mateus 18, 1-4, capítulo 20 de Mateus, Marcos 9, Lucas 9, 46. Então, quem é ou quem seria o maior? Era uma discussão que pairava na mente dos discípulos. E Jesus, então, como eu disse, quebrou esse encanto, dizendo, quem quer ser o maior tem que servir a todos, servir aos demais. Tá certo, amados? Vamos para o tópico número 2 da lição, que vai falar da humildade, propriamente, como a sua implicação em autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência. O versículo que nós lemos aqui diz que ele sabia, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, ele tinha consciência de que dali ele sairia para a prisão e depois a morte. Então era realmente a última reunião, a última refeição, a última ceia
junto com os seus discípulos. Também sabia que viera do Pai, estava no mundo e estava voltando para o mundo. Assim, então, nessa consciência, Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. É o versículo 3, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, tudo em relação à salvação da humanidade, o plano de redenção. Aleluia. Estava tudo em suas mãos, confiados. Tá certo? Que viera de Deus e voltava para Deus. Tinha confiança plena também, que como filho de Deus, estava cumprindo o plano de Deus, do Pai, que ele veio realizar. Aleluia. Então tinha convicção e que estava indo para o Pai também. Neste contexto, ele deliberadamente trocou o papel, ele inverteu os valores no sentido bom da palavra, porque ele vai sair ou descer da sua posição de mestre e senhor, porque ele vai dizer isso para os discípulos mais adiante. Depois que terminou o ato, aliás, amados, para resumir, ato de lavar os pés, ele voltou, colocou a bacia no lugar, a toalha, de forma organizada, né? E vestiu a sua tradicional veste de cima, assentou à mesa e perguntou para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Deduzo que eles balançaram a cabeça lá. Sim, Senhor. Então ele disse: bem-aventurados sois se as praticardes. Tá? Então ele trocou, repetindo, o seu papel de Senhor e Mestre. Aí na sequência ele diz: vocês me chamam de Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Então ele está assumindo a sua posição de que é realmente servo, que ele realmente é o Mestre e Senhor. Glória a Deus. Aí no versículo 15, que é o nosso texto áureo, ele vai dizer que os discípulos devem fazer a mesma coisa. Verso 13 diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Aqui está a inversão dos papéis, o mestre e senhor, tá certo, amados? Assumindo a posição de servo. Dessa forma é essencial que conheçamos a nossa natureza, que é humana, caída, se não for a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, que devido ao pecado temos dificuldade em nos submeter aos outros em verdadeira humildade. Há pessoas que até obedecem obrigado ou visando alguma recompensa futura. Agora, obedecer de coração é o que Deus espera de cada um de cada um de nós, é o que Jesus nos dá como exemplo. Frequentemente, preferimos olhar de cima, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos, meus queridos, a verdadeira missão que ele veio fazer na terra com humildade, salvar, dar a vida em favor de muitos. Eu vos dei o exemplo, eu sou o exemplo para vocês. Sigam-me, sigam as minhas pisadas. Pedro, que estava presente aqui, até relutou por ter os seus pés lavados. Mais adiante ele vai escrever lá na sua carta, dizendo que Jesus nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Literalmente, Pedro diz esta realidade, né? Escreve, instrui os seus discípulos, tá bom? Louvado seja Deus por isto. Ele diz literalmente na sua primeira carta, ele vos deixou exemplo para que vocês sigam as suas pegadas ou pisadas, tá bom? É o que Pedro nos orienta. Glória a Deus. Continuando, a gente amplia um pouco mais falando do exemplo deixado por Jesus. O Verbo divino, repleto de glória e poder, abdicou da sua majestade divina,
e experimentou a vida humana plena, certo? Como nós estudamos o Evangelho de João, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Esse mesmo Verbo, esse mesmo Deus, repetindo, se tornou homem. Diz ele, não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, em 5:30. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne, tá? E deixou, aliás, Filipenses capítulo 2, 5 a seguir, meus amados, nos dá nos deixa esta verdade bem patente. Ele deixou o esplendor da sua glória, como diz o velho hino. Na expressão de Paulo lá aos Filipenses, meus amados, o Paulo diz, ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória, de si mesmo. Não que ele deixou de ser Deus, tá? Mas não fez uso dos seus atributos, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Autoesvaziamento é uma decisão que ele tomou, não que foi forçado a fazê-lo, tá certo? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, semelhança, não exatamente homem da natureza pecaminosa, porque daí ele não poderia salvar, mas em semelhança de homem, e reconhecido na figura humana plena, a diferença é que ele não foi gerado por um outro homem, ele foi gerado diretamente pelo Espírito Santo, como você deve saber. Portanto, fala de semelhança humana, plena. Aí, a partir da concepção e desenvolvimento fetal e nascimento e vida, foi plenamente humano, como a gente aprende dos evangelhos. Bom, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, que era a mais cruel das execuções para criminosos, criminosos piores criminosos do sistema romano de execução penal. Tá, amados? Então, é Jesus o nosso exemplo dado aqui. Glória a Deus. Num profundo exemplo, no episódio Lava Pés, você vê essa inversão, como dissemos, dos papéis ou dos valores ali. Onde estava o Deus encarnado lavando os pés aos seus discípulos, a pessoas comuns. É uma coisa realmente que extrapola a nossa compreensão humana, né? Vai além. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir os outros, mas devido à natureza caída do ser humano, realmente é preciso esforço para que possamos fazer algo voluntariamente, desinteressadamente, e etc. Normalmente, amado, se faz o mal, né? Porque a natureza humana é tendenciosa a isso. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo escreveu, de sorte que haja em vós, como nós vemos aqui em Filipenses, o mesmo sentimento. Qual que foi o sentimento que envolveu Jesus? De humildade, de entrega, de serviço, de voluntariedade, de estar à disposição, de fazer o que outros poderiam ter feito, que era próprio de suas execuções, mas ele toma a iniciativa e faz. Amém. Glória a Deus. Sem esperar absolutamente nada em troca. Esse que é o ideal. E fazer de coração, não reclamando, resmungando ou quê, né? Ainda, o maior no reino. O nosso Senhor percebia que existia aqueles sentimentos, né? Momentos que os discípulos se consideravam maiores ou menores em relação um ao outro. Mas, de novo, amados, nós temos que lembrar do exemplo de Jesus. Lá em Lucas capítulo 22, que já mencionamos, está escrito o seguinte, Lucas 22, 25 a 27. Temos escrito assim aqui, ó. Do 24 a seguir. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Maior em importância, maior em... etc. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, aquele que dirige seja como aquele que serve.
Aparentemente eles não levaram muito a sério isso, porque chegou o momento crucial, último encontro oficial antes da crucificação com o seu mestre, e eles ainda estão com a mentalidade de quem dos 12 é o maior. Aí Jesus dá essa lição de humildade, quebra, como temos dito, este paradigma, né? Este encanto que havia ali. O maior é aquele que serve, o maior deve ser servo de todos. Essa é uma dinâmica, é um entendimento, a ética do reino de Deus. Aleluia. É o que Jesus quer, é o que ele deseja e o que ele fez como exemplo. Ele não apenas mandou fazer. Aleluia. Aleluia. Filipenses, então, 2,5, repetindo, ensina este modelo de serviço para Deus. O verdadeiro espírito, especialmente após a sua partida, o reino de Deus, é tomado, ou seja, é alcançado, não é tomado, mas alcançado pela humildade, aqueles que são humildes. Jesus até referiu antes da sua crucificação que o reino de Deus era tomado pela força, pela guerra, etc. Mas ninguém está autorizado na nova dispensação, na dispensação da graça, fazer isto por força e nem por violência, mas pela humildade, por servir, por fazer a vontade de Deus, e isso voluntariamente. Ele, sendo Deus, não reivindicou essa condição, como disse Filipenses 2,5. Ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles. Espírito, ou seja, estilo de vida, especialmente após a partida dele. O reino de Deus prevalece sempre pela humildade, a ideia de que o primeiro serve o último. Portanto, esta é a divisa, né? Este é o sinal, é a identificação. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para se fazer alguma coisa, para se servir. Nunca, jamais o egoísmo ou interesses pessoais, muitas vezes espúrios. Que Deus nos ajude a mantermos esta sinceridade, verdade, aleluia, e a humildade, que é uma virtude importantíssima. Humildade, repetindo, é a virtude que nos capacita a reconhecer nossa limitação, tá bom? E encerrando nosso estudo, falamos sobre humildade versus ostentação, que é também uma ampliação do que falamos. Uma competição silenciosa. Bom, Jesus estava ciente de que entre os discípulos existia uma certa competição discreta. Aliás, de Jesus não se esconde nada, né? De Deus não se esconde nada. Em busca de preeminência. O que é preeminência? Estar em evidência, saliência. No caso da liderança, como é retratado nos textos que nós já citamos, Lucas 9,46, Marcos 9,34 e Lucas também, 22 e 24. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus, como em Israel. Porque eles até então não entendiam muito bem a linguagem de Jesus, que o Filho do Homem vai a Jerusalém, que vai ser preso, que vai ser morto. Eles não queriam aceitar, eles, como judeus que eram, esperavam um Messias conquistador ainda. Por conta disso, tinham essa preocupação íntima lá, competição silenciosa, mas havia de quem será quem no reino de Cristo. Vão ser honrados, sim, futuramente. Em Apocalipse, por exemplo, você vai encontrar que na cidade santa os nomes deles estarão nos fundamentos da cidade e assim por diante. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve existir, muito menos prevalecer. O espírito que deverá prevalecer é o da humildade, ao contrário, tá? Da ostentação. O que é ostentação? Exibição, luxo, pompa. O caminho humilde de Jesus, através do episódio Lava Pés, Jesus deu essa demonstração cabal, né, de que o sucesso espiritual passa pela humildade, não pela ambição, não
pela opressão, jamais, mas pela humildade. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Ou seja, a Igreja deve estar em contraponto ao mundo, cuja premissa se firma em 3 itens principais: a fama, a riqueza e prazeres. Então se faz tudo para ser famoso, rico e ter prazer na vida. Isso é o mundo, é o sistema do mundo. Mas esse não é o sistema da igreja. Na igreja, quem quer ser maior vai servir a todos. Isso por humildade. O serviço amoroso e humilde é o que caracteriza a Igreja de Cristo. Mais adiante, repito, ele vai falar do amor também. Se vós vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois meus discípulos. O amor está no coração e um subproduto do amor seria a humildade, a atitude humilde para serviço. Glória a Deus. Assim não haveria na igreja, não deveria haver espaço para disputas, jamais, e sim atitudes humildes. Aos Filipenses mesmo, Paulo vai dizer que o crente precisa considerar sempre os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio lá do lava-pés, as consequências a consequência na consciência dos discípulos foi muito marcante, certamente. Tanto é que Pedro depois, repito, escreve que Jesus deixou o exemplo, deixou as pisadas para que seguíssemos, né? Para que seguíssemos os seus passos. Em 13 e 14, que nós já fizemos menção deste capítulo, diz: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e mestre vos dei o exemplo, lavei os pés de vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Não está falando aqui do ato em si. Como eu disse, hoje na cultura não há mais necessidade higiênica de se lavar os pés antes das refeições, ou do visitante que chega. Não é nosso hábito, não é nosso costume. Mas a lição da humildade, tomar a iniciativa de servir e não de ser servido. Porque é muito cômodo na nossa geração as pessoas esperarem, é muito comum, aliás, né? Esperarem ser servidos. Tá bom, meus queridos? E para encerrarmos, o último subtópico, um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do Senhor eram um convite tanto nos ensinos de Cristo quanto também na prática. Em 11:29 de Mateus, repetindo, ele disse: aprendei de mim que sou humilde de coração, né? Sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar no coração a humildade, desprovido das armadilhas que o mundo, que o diabo, que os espíritos contrários, que as pressões do mundo, e quando falo espírito, falo o estilo de vida do sistema mundano, imprimem ou forçam, certo? E vem com seus assédios do quê? De ambição, de ostentação e de egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos de Jesus Cristo, conforme Filipenses 2:5-8. Glória a Deus. Sendo assim, amados, a lição realmente do lava-pés é um apelo para vivermos, não apenas um ato isolado, vivermos o dia a dia, na nossa existência, humildes de coração. Glória a Deus. Bem-aventurados, aliás, disse Jesus lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de coração, os simples, porque eles terão a bênção de Deus. Aleluia. Em Mateus você encontra lá exatamente isso, né? Bem-aventurados humildes. Essa é a realidade que todo cristão deveria primar em viver em humildade, olhando para os outros. O versículo 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos e assim por diante. Os pacificadores, humildes de coração. Então essa palavra mansos aqui
tem a ver com essa humildade. Verso 3, mais especificamente, diz: bem-aventurados humildes de espírito, certo? Os simples, em outras versões diz, porque eles, ou deles, é o reino de Deus. Então, o caminho para o reino de Deus realmente é humildade. Repetindo, a primeira das bem-aventuranças, meus irmãos, é esta: os humildes serão bem-aventurados, porque deles é o reino de Deus. Amém. Jesus ilustrou isso nos seus ensinos, chamando uma criança em uma determinada ocasião e dizendo: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Tá bom? Este é o teor da nossa lição desta semana, que fala sobre esta lição de Jesus, esse exemplo de Jesus. Abordamos a relevância da virtude para a vida cristã. Deste modo, começamos a perceber que os nossos limites são naturais, humanamente falando, mas devemos nos esforçar sempre para seguir o exemplo do próprio Cristo. Compreender que a humildade se opõe a uma cultura mundana de ostentação, a busca desenfreada pela fama, pelo prazer, pela riqueza e tudo mais. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do Senhor, com firmeza, com segurança, sabendo que estamos andando certo, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude e dê força moral, força espiritual, tá bom? Para seguirmos em humildade, fazendo aquilo que deve ser feito. Humildade de coração, é bom que se enfatize isso, meus amados, e não apenas algo pontual para mostrar, para demonstrar que estamos fazendo a chamada falsa humildade, tá bom? O Espírito Santo nos capacite, repito, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até uma próxima, amém.